Boa noite. Hoje falarei sobre ego, personalidade e essência. Bom, já falei em outros vídeos sobre esse assunto, só que de forma mais genérica, não me aprofundei sobre o que é ego, sobre o que é essência. Ego, né, é uma palavra de origem do psicólogo, como é que ele se chama? Freud. Ele é psicanalista, né? Então foi o psicanalista Freud que criou essa palavra para designar um conjunto de atributos e valores que o ser humano contém dentro da sua psique, dentro da sua mente. Para nós, estudantes gnósticos, o ego, que simboliza a parte negativa, a parte tenebrosa, a parte demoníaca, os defeitos que o ser humano possui. Esse ego é pluralizado, ele não é uma entidade única. Ou seja, nós gnósticos e estudantes gnósticos defendemos a teoria dos muitos eus. Que nós, seres humanos, normais, né? Normais, com muitas aspas, nós temos 97% de ego, então 97% de eus psicológicos e 3% de essência. Bom, o ego, os eus psicológicos, representam então uma, um conjunto de milhares e milhares de entidades diferentes. Cada entidade, cada eu que habita o nosso espaço psicológico tem a sua própria vontade, os seus próprios desejos, suas próprias ideias e os seus próprios pensamentos. A própria Bíblia hebraica denomina esses defeitos com os nomes de 7 pecados capitais que compõem os cabeças de legião. Ou seja, é citado na Bíblia os pecados capitais da ira, da cobiça, da inveja, da preguiça, da gula, da vaidade, do orgulho, da luxúria. E cada um desses que eu citei é uma entidade diferente que vive em nossa psique. O eu da ira, por exemplo, ao seu comando, ele tem milhares de outros eus menores, menores no sentido hierárquico, que nos dominam em certas situações do dia a dia. Filhos da ira são a impaciência, o estresse, né? Como é que eu diria? Todos os derivados do eu, todos os defeitos que são ligados à ira que a gente possa vir a pensar, né? O nervosismo, o exemplo, a cobiça, por exemplo, a gente tem várias formas de cobiçar as coisas. E cada um
Cada um dessas formas é um derivado desse eu da cobiça. O eu da vaidade também tem várias formas de vaidade. Para entendermos isso, é só a gente parar para analisar a gente mesmo e as pessoas ao nosso redor. A gente vê que nós manifestamos muitas vontades diferentes, né, ao longo de um dia. Pela manhã a gente pode vir a se acordar com bastante disposição, com bastante alegria, bem disposto, e passa-se uma hora e de repente aquela sensação de bem-estar é substituída por outra sensação. Podemos passar a tornar-nos de repente mais melancólicos ou mais eufóricos ou ciumentos por alguma situação em que aconteça, que nos provoque o ciúme, enfim. Esses 97% de defeitos de erros psicológicos, eles ficam mudando conforme as cenas, conforme as coisas vão acontecendo no nosso dia a dia. Né? Sei lá, ao assistir na TV ali no jornal algo negativo, né? Algum assassinato, um desastre, a gente se afeta com isso e o nosso estado de espírito, o nosso estado de consciência muda. O eu psicológico aproveita aquela cena para se alimentar, né? Então cada eu de ira, cobiça, eles se alimentam através das manifestações no nosso corpo físico, na nossa psique, na nossa mente, nas nossas emoções. E o interessante disso tudo é que o eu psicológico que compõe esses defeitos, eles foram criados por nós mesmos com os erros cometidos ao longo das nossas existências, só que eles foram aprisionando a nossa consciência. Então, podemos dizer que tínhamos 100% de consciência, ou melhor dizendo, 100% de essência, de alma livre, conforme a gente foi errando durante nosso período de evolução, cada eu que se criava, cada vontade, cada desejo que se criava dentro da nossa psique, ela aprisionava um pedaço dessa nossa alma, dessa nossa essência. Então, dentro de cada eu, o eu da raiva, por exemplo, da ira, né, aprisiona uma porcentagem da essência. Imaginemos uma garrafa, né? Lembremos também da história de Aladim, da fábula de Aladim, em que dentro da garrafa existe um gênio e que ao esfregar essa garrafa o gênio é libertado. E nós, gnósticos, temos que aprender a eliminar a garrafa, quebrar essa garrafa, para que o eu se liberte totalmente e não volte mais para dentro da garrafa. Então, esse é o trabalho que todo estudante gnóstico, todo estudante esoterista deveria estar tentando executar. Então, a gente aprendeu que o ego são os defeitos.
é as entidades que provocam os erros que a gente faz em nossas vidas. São os responsáveis por tudo o que a gente faz praticamente hoje em dia. Porque aprendemos através da doutrina gnóstica que os 3% de consciência que sobraram, que estão livres do ego, que não estão engarrafados dentro de algum eu, eles estão adormecidos, então eles atuam muito pouco na nossa vida diária. A nossa vida é pautada praticamente em cima, em cima dos desejos que os nossos defeitos, os nossos erros psicológicos têm. Né? Então, no dia a dia, várias cenas, vários eventos mudam e vários eus se alimentam no dia a dia. Ao sair de casa, né, a gente pode, ao acordar pela manhã, por exemplo, podemos acordar atrasados e ao nos depararmos com esse atraso, a gente acaba sentindo raiva de nós mesmos. Né? Essa raiva, esse estado de já é a manifestação do eu da ira. Né? Ao passar esse momento de raiva, ao chegar no trabalho, um exemplo, né? Podemos ver lá um colega atendendo um cliente nosso, por exemplo, e ao ver isso, podemos vir a sentir no nosso interior um certo ciúme, ou seja, o ego, o defeito da cobiça, um filho da cobiça, o ciúme, se aproveita daquela cena para tomar conta do nosso centro emocional e se alimentar. Então sentimos aquela sensação do ciúme. E assim por diante. Então isso é o ego, são os 97% de defeitos que temos no nosso interior. É isso que nos faz ganhar karma. Que nos faz contrair o karma. A essência, então, que eu acabei de falar é a parte boa, é a parte divina, é a alma que temos dentro. A alma, o que a gente poderia imaginar assim de virtudes que lembram a alma? O amor, a paciência, tudo quanto é virtude que a gente possa imaginar provém da alma. Só que temos que cuidar no seguinte sentido: nem todas as virtudes provêm da alma. Alguns defeitos, alguns egos são bonzinhos, entre aspas, né? A alma, na realidade, a consciência, a essência, ela está acima do bem e do mal. Ela está mais além dos valores positivos e negativos. E o objetivo do trabalho, então, é despertar essa essência, desengarrafá-la, tirá-la de dentro do seu cárcere, com os 3 fatores de revolução da consciência. Outra coisa, a personalidade. O que seria a personalidade? A gente já tem uma ideia que a personalidade é aquilo que a gente aprende, aquilo que a gente absorve
de exemplos dos pais, dos professores, da sociedade em geral. E é dito que no movimento gnóstico, na doutrina gnóstica, que a personalidade ela se cria, ela se forma dos 0 aos 7 anos através das experiências do dia a dia. Aliás, através dos exemplos dos pais, dos avós, dos professores. Então, a criança, quando chega aos 7 anos, ela já está com a personalidade formada, completamente formada. E daí por diante, ela só se fortalece cada vez mais. E é dito também que a personalidade ela é um corpo de matéria mental, né, que transpassa o veículo físico, e que o ego só consegue se manifestar, ou seja, os defeitos só conseguem, os erros psicológicos só conseguem se manifestar através de nós, através da personalidade. Se nós não tivéssemos personalidade, os egos não se manifestariam. A única coisa que se manifestaria seria a essência, a alma. Então, uma criança de 1 ano, 2 anos, praticamente a única coisa que se manifesta nela é a essência, é a alma. É os 3% de alma livre que ainda possuímos. E depois, conforme a personalidade vai sendo criada, aí sim, os egos, os defeitos, os eus começam a se manifestar. A criança já começa a ficar teimosa, ela começa a sentir ciúmes dos seus brinquedos, né? Se tu coloca, é fácil de perceber isso. Crianças brincando junto, elas acabam que brigam por causa de brinquedos. Ela já começa a ficar teimosa em relação aos pais, né? Então a gente percebe que os erros psicológicos da criança começam a agir, porque a personalidade já começa a se criar. Então, a gente precisa de uma personalidade para poder se comunicar com as pessoas, né? A forma com que falamos, a forma de caminhar, a forma de se coçar, enfim, se a pessoa falar rápido ou falar mais devagar, isso tudo faz parte da personalidade. Outra coisa, a personalidade é dito que ela, ela não se perpetua, ela é mortal, ela é filha do tempo, ou seja, cada vida que nós temos, cada reencarnação, a gente tem que criar uma personalidade nova. Quando a gente morre, perde esse corpo físico, na próxima existência criamos uma nova. A personalidade, ela vai, quando o corpo físico morre, ela vai se desintegrando pouco a pouco. Então é impossível uma pessoa dos anos 80, vamos dizer assim, acostumado com aquela forma antiga de vida, de tecnologia, estar hoje no... Perdão, eu me equivoquei aqui. Vamos usar um exemplo mais antigo, né? Uma pessoa, sei lá, uma personalidade do século XVIII, por exemplo, né? Não poderia atuar no século XXI. Seria muito diferente uma da outra. Por isso que a natureza elimina a personalidade nossa e faz com que a gente crie uma nova. Então, o objetivo do trabalho gnóstico é a gente aprender a se auto-observar, aprender a se
a se analisar, a refletir sobre os atos diários, olhar para dentro e verificar o que se manifesta em nós no dia a dia e aprender a distinguir o que é ego, o que é consciência, aliás, o que é essência, né? E o que é personalidade nos, nos eventos do dia a dia, para que possamos futuramente aprendermos a eliminar a parte ruim, a parte egóica. A meditação que eu citei em outros vídeos é algo que é imprescindível. A meditação ela pega a essência pura, inocente e abre seus olhos, vamos dizer assim. Ela transforma-se em consciência, ela acaba se conhecendo. E através dela a gente consegue fazer com que o ego, que está aprisionado dentro dos eus, também escapem de dentro desses eus por um período de tempo, enquanto estamos sob o efeito do estado do êxtase meditativo. Ao sair desse êxtase, a, a essência ela volta para dentro da mente humana, né? Consequentemente para dentro do eu, mas ela conserva a lembrança da experiência. E isso faz com que essa pessoa tenha muito mais vontade, muito mais interesse em buscar a autorrealização. Então, por isso que vamos insistir muitas e muitas vezes. Devemos meditar, praticar a meditação. Bom, acho que por hoje é só. Continuaremos outro dia. Paz inverencial.